Alunos do curso de Terapia Ocupacional da Unesp em Marília têm a oportunidade de vivenciar a prática profissional por meio de um projeto de extensão que monitora gestantes e bebês atendidos na rede pública de saúde. Qual o impacto do sono no desempenho de jogadores de futebol? Essa é a pergunta que uma pesquisa do programa de pós-graduação em Ciência da Motricidade quer desvendar. E a gente também vai saber qual o tema escolhido para uma nova rodada de reflexões do quadro Momento Patrícia. A nossa colunista vem hoje ao estúdio mostrar o que está preparando para os próximos meses. O Unesp Notícias está começando. Boa noite! Desde 2014, professores e alunos do curso de Terapia Ocupacional da Unesp em Marília vêm trazendo benefícios à saúde de gestantes e de bebês da cidade e da região. E os estudantes ainda conseguem vivenciar a prática da futura profissão e desenvolver pesquisas que podem impactar na atuação dos terapeutas. Como isso é possível? Por meio de um projeto de extensão universitária. Vamos conferir. Edileuza está grávida pela terceira vez. Mãe de um menino de 8 anos e de uma menina de 2, a manicure enfrenta desafios na atual gestação. A diferença de gestação para gestação é que dos dois foi bem parecido. E desse aqui eu já estou sofrendo um pouco mais. Eu não sei se é por conta da minha idade, 32 anos. Mas eu estou tendo muita crise de ansiedade e eu tive síndrome do pânico quando eu entrei no 7º mês. Aí eu tive que começar um acompanhamento com um psiquiatra. E a doutora aqui do posto também está me acompanhando. É justamente para ajudar mulheres como a Edileuza que foi criado o projeto de extensão GBB, monitoramento das condições de saúde de gestantes e bebês em uma estratégia de saúde da família. Desenvolvido pelo curso de Terapia Ocupacional da Unesp em Marília, ele promove ações em conjunto com os profissionais que atuam em uma unidade de saúde da família do município. A gente acompanha o desenvolvimento do bebê, a gente avalia quais são as oportunidades que ele tem lá no domicílio para se desenvolver, então como é o ambiente interno, o ambiente externo da casa, os brinquedos, E a gente também avalia o processamento sensorial, então o quão sensível ele é em relação aos estímulos que o ambiente proporciona a ele. E aí, quando a gente começou a acompanhar os bebês, a gente viu a necessidade de estar acompanhando anteriormente até o nascimento, para quando esse bebê nascesse, a gente já ter esse vínculo com a mãe, a mãe já saber que ela vai receber nossa visita, que a gente vai estar acompanhando. E aí surgiu a ideia, então, da gente estar acompanhando as gestantes também. Com as futuras mamães, além de direcionarem as dúvidas delas ao corpo profissional da unidade de saúde, as integrantes do GBB desenvolvem atividades práticas. Nesta aqui, as gestantes confeccionaram um livro de acompanhamento do bebê. O objetivo é um só: aumentar o vínculo entre as mulheres e os filhos. E é a primeira vez que eu estou participando aqui com as meninas, então eu estou gostando, estou achando interessante, bem legal. Pra gente é bem satisfatório, é bem gostoso. A gente está trocando bastante experiências, a gente acaba descobrindo que tem várias pessoas que vai nascer junto com o meu filho, que também é do mesmo sexo. A gente está montando uma cardanetinha, também está sendo bem legal, bem criativo. Mãe de primeira viagem, Isabela já percebeu o quanto é prazeroso ampliar os laços com o filho Bernardo. Eu converso bastante com ele, é uma criança que não para, eu uso a palavra bem correta, ele é bem agitado. Então está sendo bem gostoso mesmo. Benefícios para as gestantes, para os bebês e também para as futuras terapeutas ocupacionais. Quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe o quanto que a TO é importante, o quanto a gente pode abranger a nossa área, sabe? Eu não fazia ideia quando eu entrei na faculdade que eu podia atuar com gestantes desde o primeiro mês de nascimento dela, sabe? E todo esse trabalho social que a gente faz aqui. Eu tô me apaixonando. Para esta enfermeira, o trabalho da Unesp agrega muito aos serviços de acompanhamento às grávidas já prestados pelo município. Durante as consultas a gente também faz a identificação, do que eles podem estar ajudando a gente e a gente passa, discute, e eles às vezes vai até a casa também, desenvolve algumas ações, desenvolve ações também aqui, na unidade, nas salas de espera, de acordo com a necessidade que a gente levanta, que a gente precisa. Quando a equipe deixa a unidade de saúde e chega à casa de uma das famílias atendidas pelo projeto,
As atenções de todos se voltam aos bebês. Neste caso aqui, a pequena Luísa. Com brinquedos e muita interação, a ideia é avaliar se o desenvolvimento da pequena, de 8 meses, está de acordo com o esperado para a idade. A gente avalia a socialização, linguagem, cognição, desenvolvimento motor e autocuidado da criança. A gente também está avaliando as oportunidades ambientais oferecidas na residência para favorecer o estímulo das crianças e o perfil sensorial, né, que a gente vê como está o processamento sensorial dessa criança, como que ela recebe, modula e gera umas respostas de acordo com seus estímulos. É na base da conversa e da aplicação de protocolos referendados que as estudantes municiam os pais com as informações necessárias para promoverem a evolução plena dos filhos. A Flávia conta já ter aprendido brincadeiras mais adequadas para fazer com a Luísa e também passou a se preocupar mais com a organização da casa. A minha primeira gestação foi tudo no convênio e particular. Eu achei bem melhor na unidade. Eu até comentei com meu marido, eu não imaginava que fosse tudo isso, esse acompanhamento externo, interno, não imaginava que fosse. Já as estudantes, além de vivenciarem a prática da profissão, encontram no projeto uma oportunidade de desenvolverem pesquisas que podem auxiliar a formação e a atuação de futuros terapeutas. A gente consegue ver na prática a atuação da terapia ocupacional nessa área de atenção básica, né, de prevenção e educação das famílias. E é bom também, porque eu tenho muita experiência, estou tendo bastante experiência com protocolos de avaliação, que está sendo muito norteadora para minhas intervenções, né? E também desse projeto está saindo o meu TCC, está sendo muito gratificante essa experiência. Que bacana, não é? É mais uma iniciativa, uma bela iniciativa da Unesp com a comunidade. Realmente, Zeca, essa é a essência de um projeto de extensão. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo, você vai conhecer pesquisas de impacto que a Unesp desenvolve no Brasil e também no exterior. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta e a gente sabe que a rotina de jogadores de futebol é rigorosa. Cuidados com alimentação, treinos, mas um dos segredos para se ter um bom desempenho em campo pode estar nos momentos de descanso. Um pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade da Unesp em Bauru está investigando como o sono pode impactar em uma habilidade específica desses atletas, o chute. Final da Copa do Mundo de 1994. Decisão nos pênaltis entre Brasil e Itália. Roberto Baggio, craque italiano, chuta para longe a cobrança dele e o erro dá o tetracampeonato à seleção brasileira. Mas onde será que foi a falha do camisa 10 da Azzurra? Na força? No posicionamento da perna na hora do chute? E será que ele tinha dormido bem na noite anterior? Perguntas difíceis de responder, mas que este doutorando do programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade da Unesp em Bauru busca investigar. Ele não vai exatamente analisar a finalização do Baggio, mas sim de 30 atletas entre 14 e 17 anos de um clube da cidade. O principal objetivo desse trabalho é avaliar o impacto do sono na habilidade técnica no futebol, especificamente sobre o desempenho do chute. Atualmente, muito é conhecido, por exemplo, sobre os efeitos do exercício nessa habilidade, enquanto que os métodos de recuperação ainda têm os seus efeitos pouco estabelecidos em relação ao desempenho do chute. Então nós estamos focados em entender um pouco sobre a recuperação e desempenho do chute no futebol. O teste começa com a devolução deste equipamento pelos atletas, que mais parece um relógio e que eles usaram na noite anterior. O dispositivo mede as horas e a eficiência do sono. Nessa idade, o recomendável é dormir entre 8 e 10 horas por dia. Depois, respondem a um questionário sobre como se sentem naquele momento em relação ao sono. Em seguida, hora de acoplar os equipamentos pelo corpo. Para isso, o autor do estudo conta com a colaboração de membros do MoveLab, o laboratório de pesquisa em movimento humano da Unesp. Os dispositivos vão fornecer informações essenciais para o desenvolvimento do estudo. O equipamento que a gente colocou na cabeça ele é um eletroencefalograma. Ele mede a atividade cortical das regiões do encéfalo e é para a gente saber quais regiões são ativadas durante a realização do chute.
As bolinhas verdes, elas são utilizadas para a captação das câmeras, então a gente sabe alguns pontos anatômicos onde a gente vai colocar essas bolinhas, e para análise posterior, onde a gente vai extrair algumas variáveis biomecânicas, como velocidade do pé, angulação da perna que realiza o chute e também para a extração da velocidade da bola assim que o chute é realizado. No campo, enfim, os atletas começam a realizar os chutes. São 4 sessões de 5 finalizações por jogador. O objetivo é atingir com a maior força possível o alvo colocado no alto de cada um dos lados do gol. No futebol, esses pontos são conhecidos como ângulo. Numa partida, acertar a bola ali é quase sinônimo de gol. 6 câmeras estão dispostas em posições distintas para captar os dados que vão embasar a pesquisa. De modo geral, essas câmeras elas são capazes de capturarem aspectos do movimento de chute, então ângulos articulares, velocidades articulares e principalmente no ponto distal, que seria o pé. A gente consegue detectar a velocidade do pé no momento de impacto com a bola. E também, através do software computacional, a gente consegue ver a saída da bola e computar a sua velocidade. O Eliedson não viu problemas em finalizar com os equipamentos grudados no corpo. Eu acho que foi razoável, não interfere em nada não, porque é a mesma coisa de estar num jogo. Já o Igor admitiu que a qualidade em campo durante uma partida cai bastante quando dorme pouco na noite anterior. Sente bastante cansaço por ter dormido menos horas. O ideal é dormir 8 horas, né? Mas quando a gente acaba dormindo menos, o cansaço bate e é meio complicado, né, realizar as atividades físicas. O chute sai menos preciso quando dorme menos? Sim, sai bem menos preciso. Para o treinador dos garotos, que acompanhou a coleta de dados para a pesquisa, o resultado da investigação pode provocar mudanças no futuro do esporte. Hoje não é fácil achar um atleta assim, que saiba chutar, né? Que saiba bater na bola, né? A gente trabalha muitos aspectos assim primários, né? Que é o domínio, né? O controle de bola e o passe. E a gente tenta achar esse atleta com essa qualidade. E é muito difícil, né? Você vê as bolas paradas hoje, por exemplo, decide jogo, né? Decide partidas e campeonatos mundiais, né? E então assim, a gente vê que isso aí também serve de estímulo para eles, um incentivo para eles trabalhar esse fundamento do futebol, né? Que é importante para aqueles principalmente que queiram se tornar um atleta profissional lá na frente, né? E é exatamente o objetivo do Luiz, colaborar para o desenvolvimento do futebol. A ideia é estabelecer valores de referência para serem seguidos, a partir dos quais alguns indicadores de sono poderiam impactar o desempenho. Então, estabelecer limiares aí de segurança, de recomendação para essa população. E as pesquisas da Unesp, como você tem acompanhado por aqui, não ficam restritas ao território nacional. Por isso, hoje é dia de unespianos pelo mundo. Veja só. Olá, meu nome é Renata, eu sou dentista, estudante de doutorado no Instituto de Ciências e Tecnologia de São José dos Campos, do programa de pós-graduação em Biopatologia Bucal. Atualmente estou fazendo meu doutorado de sanduíche com bolsa BEP concedida pela FAPESP na Baylor College of Medicine em Houston, Estados Unidos. Houston fica no estado do Texas e é a 4ª maior cidade dos Estados Unidos, com cerca de 2 milhões de habitantes. Houston é mais conhecida por sediar a sede de controle espacial da NASA, mas também apresenta outras atrações. A economia da cidade também gira em torno da extração de petróleo, transporte marítimo e do centro médico, sendo que o Texas Medical Center abriga mais de 60 instituições, dá emprego para mais de 100 mil pessoas e atende aproximadamente 10 milhões de pacientes por ano. E é dentro do Texas Medical Center que a Baylor College of Medicine está instalada. A Baylor College of Medicine é uma faculdade privada e é considerada uma das melhores faculdades de medicina dos Estados Unidos. Eu estou desenvolvendo meu projeto no Departamento de Cirurgia Ortopédica sob a supervisão do professor Florian Eleftheriou. O professor Florian ele é uma autoridade na área de biologia óssea e o seu laboratório está focado no estudo dos mecanismos biológicos que controlam esse tecido, entre eles o sistema nervoso.
A minha orientadora do Brasil, a professora Ana Lian Binder, já tem uma parceria estabelecida com o professor Florent desde 2013, quando ela veio ao seu laboratório fazer o seu pós-doutorado. O principal objetivo do meu trabalho é estudar a influência do estresse na doença periodontal. O estresse, ele é muito relevante nos dias atuais e ele vem sendo apontado como um fator de risco para a doença periodontal. Este é um trabalho de ciência básica que visa investigar a anatomia, histologia e a fisiopatologia do sistema nervoso simpático na doença periodontal e como isso influencia na iniciação e progressão da doença. Estudar na Baylor tem sido uma oportunidade muito gratificante profissionalmente, porque como eles são um centro de ponta, eu tenho acesso às mais novas tecnologias, como microscópios de última geração, que me permitem estudar de forma mais acurada a presença das fibras do sistema nervoso simpático na região do periodonto. Eu também tenho acesso à minha própria criação em colônia de animais geneticamente modificados, uma ferramenta que revolucionou o estudo dos genes e proteínas e como estes influenciam e atuam nos estados patológicos e fisiológicos. E além disso, as reuniões semanais com a equipe de profissionais multidisciplinares me ajuda a ter um olhar mais crítico de como desenvolver uma ciência de qualidade e como moldar o meu projeto da melhor forma possível. Então é isso, eu espero que esse vídeo sirva de motivação para que outros unespianos continuem desbravando o mundo e levando a ciência brasileira junto. E no próximo bloco, a nossa colunista, Patrícia Alves, está de volta. E com um tema muito interessante, a Agenda 2030 da ONU. Quer saber mais? Não saia daí que a gente volta em instantes. Você já ouviu falar da Agenda 2030? Ela foi adotada em 2015 pelos 193 países membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, e o Brasil está entre eles. Este documento define 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para o mundo. Eles foram construídos a partir dos resultados da Conferência Rio+20, realizada na cidade do Rio de Janeiro, e propõe ações nas áreas econômica, social e ambiental. 5 anos após a criação da agenda, nós abrimos espaço aqui para discutir a importância das diretrizes que ela estabelece e o quanto o mundo caminhou até aqui para concretizar essas ideias. E quem vai nos ajudar nessa missão, não é, Lê? É a apresentadora Patrícia Alves. Ela já está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esses assuntos desse novo quadro, não é, Patrícia? Obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, oi pessoal, um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa agenda tão importante. E Patrícia, por que você decidiu, adotar esse assunto para os seus próximos quadros aqui no Unesp Notícias? Então, os objetivos que estão presentes na agenda, eles norteiam ações de organizações privadas, da iniciativa social. Então, assim, acho que é importante a gente conhecer o que está por trás disso, que são ações que vão transformar o nosso mundo, né? Então, acho que é importante a gente trocar essas ideias. Muito interessante. Então, quais assuntos o pessoal de casa pode esperar conferir aqui no seu quadro? Esses 17 objetivos que você falou, eles trazem metas, né, para que a gente consiga alcançar. Então, nós vamos trazer essas ações, o que está acontecendo pelo mundo e o que acontece no Brasil, para que a gente dê continuidade a essa ação. E olha, a Patrícia preparou um material para a gente começar a entender por que o conceito de sustentabilidade, está envolvido em todas essas questões. É isso aí. Vamos conferir? Terra. Mais de 7 bilhões de seres humanos vivem aqui, sobrevivendo graças a condições ambientais que se combinam para criar e manter a vida. Um paraíso, certo? Poderia ser. A ação humana ao longo das últimas décadas levou o planeta ao extremo. Cientistas de todo o mundo dão alerta. Mudanças estão em curso e as consequências são inevitáveis. Mas o que nos resta fazer? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 traçam uma estratégia universal, aplicável à realidade de diferentes países. O documento incorporou as metas de desenvolvimento do milênio, também estipuladas pela ONU, e estabeleceu 2 diretrizes principais: efetivar os direitos humanos e promover a sustentabilidade.
A proposta reforça que fatores econômicos, sociais e ambientais caminham juntos na busca pelo desenvolvimento sustentável. Quer um exemplo? Quase metade da população global está abaixo da linha da pobreza. Na prática, isso significa que ela não tem acesso aos serviços e direitos mais básicos, como saneamento, água tratada, educação e eletricidade. A pobreza e a fome não são coisas inevitáveis. Quando acreditamos que são, desperdiçamos talentos e potencial, naturalizamos a desigualdade e criamos um abismo social ainda maior, principalmente para meninas e mulheres que já precisam lidar com um gênero como um fator limitante de mobilidade social, educacional e profissional. Essa realidade torna-se ainda mais alarmante com as mudanças climáticas em curso. As catástrofes não escolhem vítimas, mas são sentidas de forma intensa por quem vive essa realidade. Se os governos, a iniciativa privada e a sociedade civil escolhem ignorá-lo, o futuro permanece incerto. O recado que a Agenda 2030 nos dá é alto e claro. Precisamos nos unir, enfrentar os problemas de forma coletiva e enxergar as relações que existem entre eles. Todos têm seu papel e todos devemos garantir que ninguém fique para trás. We can be. We must be. The first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan for everyone, everywhere. With no one left behind. Muito bacana, Patrícia. E esse é o nosso compromisso como emissora pública, né, de reforçar para o nosso público, lembrar todos que nos assistem dessas questões tão importantes para o nosso futuro, não é? Sim, e por isso a gente te agradece mais uma vez por estar aqui com a gente nesse trabalho. E eu agradeço a vocês o espaço, mais uma vez, da gente poder aprender junto sobre mais um assunto tão importante para transformar o nosso mundo. Legal. Por hoje é só. Nós voltamos na quarta que vem. Continue acompanhando a nossa programação e acompanhe também as novidades no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau.